Voltando aí ao nosso estudo de administração com a teoria burocrática. Como eu disse, a gente fala do modelo ideal. O modelo ideal ele vai ser lindo. Quando você pensa num modelo, você não está falando da prática, está falando do modelo. Então quem cria um modelo ideal, um modelo perfeito, que é o que a teoria weberiana vai nos trazer, ok? E lembra, burocracia é existente em qualquer forma organizacional, beleza? Vamos lá, vantagens da burocracia desse modelo ideal. É um modelo com a máxima racionalidade, traz uma precisão perfeita da definição do cargo e da operação. E olha isso, presta atenção nisso. Isso é uma vantagem da burocracia, traz rapidez nas decisões. Gente, olha para isso aqui, vamos lá, vamos analisar isso com cautela. Olha aqui, essa rapidez nas decisões é inerente à previsibilidade. A gente tem na burocracia o que a gente chama de racionalidade absoluta, ou seja, a completa previsibilidade do comportamento humano. Então, se a gente tem completa previsibilidade, nada foge do controle. É como se a norma, a lei, previsse tudo de antemão. E não é assim, né? Então, a gente vai ter aqui rapidez nas decisões no modelo ideal. Mas a prática não é assim. A burocracia traz lentidão, mas a lentidão é uma disfunção. Como vantagem, se isso cair na prova, marca certo, porque seus concorrentes vão errar. E essa entra para o seleto hall de questões que eu não admito que você erre. Se errar, não me conte. Se contar, tu corre, que senão, ó, bicudo é certo, viu? Então, rapidez nas decisões é uma vantagem da burocracia, mas isso no modelo ideal. Volta para cá. Univocidade da interpretação. O que é isso? A gente tem uma norma, todo mundo vai interpretar de uma forma só. Claro que isso não acontece na real, isso aqui é do modelo ideal. Uniformidade nas rotinas e procedimentos. Continuidade na organização. Redução de atritos entre as pessoas, porque é um sistema perfeito, que tudo está escrito. Constância, confiabilidade, que as pessoas, retardam suas recompensas em prol da rotina e tal. E ela traz benefícios para as pessoas. Olha, gente, que bonitinha a burocracia aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó. Ó, tá errado. Oi, então tá, vou pra lá. Então tá, vou pra cá. É aqui, cara. Então, a gente vai ter, ó, bonitinha, burocracia linda, ideal. É o modelo weberiano, tá bom? Agora, presta atenção que a burocracia, na prática, vai errar na mão. E quando ela erra na mão, ela traz uma série de disfunções que são problemas, tá? Na verdade, tudo que você, senso comum, sabe sobre burocracia são os problemas inerentes ao modelo prático, posto em prática, e não ao modelo ideal weberiano, ok? Então, olha só. Olha como é que funciona a burocracia aqui, ó. Nós temos um sistema social racional. Para a burocracia funcionar, ela vai controlar bastante, porque a burocracia parte do pressuposto de que as pessoas tendem a usurpar o poder. Por isso que ela não se baseia em pessoas, ela se baseia em cargos. Birro mais Kratos, e não Aristos Kratos, ok? Então, para evitar que as pessoas usurpem o poder, que é uma tendência natural do homem, a burocracia vai estabelecer sistemas rígidos de controle. O controle está na base da burocracia. Aí esse excesso de controle vai trazer uma série de consequências que são previstas, né? E isso traz a total previsibilidade do comportamento e a maior eficiência, que eu vou chamar de racionalidade absoluta, essa completa previsibilidade do comportamento pelo controle. Só que o que acontece? Na prática, isso não aconteceu muito bem. A verdade é que o excesso de controle burocrático trouxe várias consequências imprevistas, que são as disfunções burocráticas, que são os problemas que geraram a ineficiência do modelo, ok? Na prática, isso aconteceu. Então, olha aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aqui eu vou ter racionalidade absoluta ou a completa previsibilidade do comportamento, ok? Isso daqui é o ideal, que é do modelo weberiano. Isso aqui era o que se achava que ia conseguir. Aqui é o que foi na prática. Isso aqui é na real, ok? Em decorrência de tudo que ocorre, assim, em decorrência de tudo que é disfunção, a gente vai ter a ineficiência do modelo burocrático. Tem dois autores que falam sobre essas disfunções. Um é Merton e o outro é Selznick. Dois autores que vão falar disso. Então aqui eu tenho as disfunções,
tá? Da burocracia que geram a sua ineficiência, o que não era previsto pelo modelo weberiano. Isso pelo excesso de controle que a burocracia passa a estabelecer. Gente, vamos primeiro entender o que é uma disfunção. Uma disfunção é um desvio ou um exagero de características do modelo ideal de Max Weber. Então, quando a gente pega uma característica e a gente desvia daquela característica ou erra na mão e exagera, a gente comete uma disfunção burocrática. Então, você pega cada característicazinha, vantagem, desvantagem, característica e vantagem da burocracia, erra na mão ou desvia daquilo que foi escrito e vira uma disfunção, estudada a fundo por Merton e Selznick. Mas olha, presta atenção, Weber só estudou o quê? As características da burocracia. Isso não são princípios, tá? São características, porque aqui ele não é prescritivo normativo. Aqui do lado de cá, quando a gente fala de Merton e Selznick, a gente tem as disfunções, que é na prática o que de ruim aconteceu com a burocracia por desviar das características ou por exagerar em algumas delas. Vamos lá analisar cada uma delas. Então, quando a gente fala do caráter legal das normas, a gente vai ter como uma disfunção a sua internalização. É quando as pessoas têm fé cega na norma sem questionar se ela é válida ou não. O caráter formal das comunicações, ou seja, tudo tem que ser escrito, não pode ser só falado, vira excesso de formalismo e papelório. Gente, sabe o que é isso? Aquele bando de papel, aquelas vias carbonadas que você tem que assinar várias, com um bando de dados que nunca vai ser usado pra porra nenhuma. Pois é. Ixi, falei porra. Ixi, falei palavrão 2 vezes. Ixi, pode? Pode, né? De vez em quando eu falo. Então, quando você tem um formalismo na comunicação, tudo é documentado, você começa a juntar papel porque não serve pra nada, que nunca vai ser utilizado, ok? Divisão do trabalho. A divisão do trabalho vai gerar uma resistência à mudança. Por quê, gente? Fica assim, ó. Eu faço 9,13, o outro faz o 3,2,2, o outro faz o 9,15. Cada um fazendo o seu. Aí a gente fica tão bitolado naquilo que a gente não quer que mude nunca, porque a gente quer aquela segurançazinha daquela merda de 9,13, ok? É isso. Impessoalidade no relacionamento. Isso era para ser uma característica, mas aí vira a despersonalização do relacionamento. Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a burocracia nasceu para ser impessoal, mas não nasceu para ser escrota. Você não tem que tratar todo mundo como uma bosta. A despersonalização do relacionamento é diferente de impessoalidade. A despersonalização é quando você não considera as peculiaridades da pessoa que você está atendendo e trata todo mundo igual. E aí você não está tratando com igualdade, na verdade, tá? Porque a equidade pressupõe igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais. Você tem que ver no caso concreto as peculiaridades do atendimento, tá? Outro ponto: hierarquização da autoridade, ou seja, tem uma hierarquia forte que você tem que seguir. Vira a categorização do relacionamento. Gente, isso aqui é tão horrível. O que é essa categorização do relacionamento? É que as pessoas só se relacionam por categoria, elas não se misturam. Isso acontece no Ministério Público, tá? Normalmente procuradores não são vistos aí com servidores, não, batendo aí, né, nas festinhas, nas baladas, né? Eles têm um certo distanciamento. Lá até que nem tanto no MPT. Na PGR é maior, tá? No Ministério Público Federal. Que, né, o pessoal lá já tem mais uma pompa e coisa e tal. Agora, quando a gente chega, por exemplo, na Polícia Federal. Eu já fui da Polícia Federal, tá, gente? Foi pro meu primeiro cargo, de 2004 a 2008 lá. Depois eu fui pro TJ e depois eu fui pro Ministério Público, tá? Pra quem não sabe, minha história é mais ou menos essa trajetória. Lá na Polícia Federal, a gente tinha carreira policial e ADM, que são os administrativos. ADMs são escorraçados na Polícia Federal, você não tem noção, é a corja, é a escória. Era no meu período, né? Não sei se mudou a cultura. E aí o que acontece? Delegado não era muito visto com ADM, não aqui em Brasília, né? Claro que nas regionais, das superintendências aí Brasil afora, a coisa era um pouco melhor, o relacionamento. Mas aqui, gente, eu vou te dizer, era uma apartheid, tá? Isso é a categorização no relacionamento. Poxa, só porque você é hierárquico superior, você não pode andar com o inferior? Isso é tipicamente burocrático como disfunção. Seguindo. Rotinas e procedimentos, aí vira uma superconformidade, ninguém questiona, todo mundo faz. Competência técnica e mérito, ou seja, você é um técnico naquilo. Aí tem sinais de autoridade. Gente, deixa eu explicar isso aqui, também acho isso aqui medonho. Sinal de autoridade é quando você tem que mostrar que manda e quem tem que obedecer porque tem juízo. Você fica arrotando a sua posição, sabe, superior, mostrando, dando sinais de autoridade. O Exército tem muito disso por meio das patentes.
A Igreja Católica tem muito disso por meio dos uniformes, né? Das roupas, das vestes, porque pela veste você sabe qual é a hierarquia lá da igreja que o sacerdote lá, sei lá que nome, denominação a gente dá, ocupa, ok? Por exemplo, o que é um sinal de autoridade? Vou dizer lá na Polícia Federal um sinal de autoridade que tinha. Gente, eu conto sempre essa história. Se você já foi meu aluno, só lamento. Se você não, divirta-se comigo, porque essa história é engraçada, se não fosse trágica. Né? O que acontece? Lá na Polícia Federal a gente tinha cores de crachás diferentes para as categorias. Se você fosse da carreira policial, o crachá era azul, ou glória, tá no céu. Se você fosse ADM, como o teacher aqui foi, administrativo, seu crachá era abóbora, ou seja, era o lixo. E se você fosse terceirizado, contratado e afim, seu crachá era marrom, tu tava na merda, tu tava abaixo de todo mundo na estrutura organizacional, ok? Então essas cores de crachás diferenciam quem está acima na hierarquia e quem está abaixo, por exemplo, quem tem mais poder e quem tem menos poder. Você já observou que dentro da organização a direção sempre está no último andar, ou seja, acima de todos e perto de Deus. Se tiver alguma catástrofe, né, cai o prédio, ele vai ser o último a sair, pelo menos. Ave Maria, pelo amor de Deus, estou brincando, tá? E outro ponto também, que é bem interessante de você ver nessa questão desses sinais de autoridade. Muitas vezes tem elevadores que são privativos para as autoridades, né? Porque eles não se misturam com os réis mortais. Tudo sinais de autoridade. Especialização da administração e a profissionalização trazem uma certa dificuldade com os clientes. Gente, para a prova, presta atenção, você não precisa saber da correspondência de um para outro, não. Eu estou fazendo só para você ver aí que uns são ou exageros ou desvios das características, tá bom? Mas não tem essa correspondência tão exata e na prova eles não cobram, não. Só para você entender bem o contexto, tá bom? E aí a gente tem as consequências que eram previstas e as consequências que eram imprevistas. As consequências previstas era a máxima eficiência. As imprevistas foi a ineficiência do modelo com suas várias disfunções burocráticas, ok? Vamos lá, continuando. Bom, como eu falei, a burocracia é inerente, ela está presente em qualquer organização, ok? E hoje a gente admite, tá? Olha aqui para mim. Hoje a gente admite um certo grau de burocracia, um certo grau de burocratização, menor ou maior, ok? Só que não dá, gente, não dá para eliminar totalmente a burocracia da organização. Quando eu for falar para vocês de administração pública gerencial, na evolução dos modelos de administração pública, isso vai ficar mais evidente, ok? Caso você tenha essa matéria comigo também, né? Então, o que acontece? A burocracia ela é necessária porque ela mantém um certo controle e estabilidade do sistema organizacional que às vezes é requerido, ok? Então não veja a burocracia como um grande bicho de 7 cabeças que tem que ser evitado a todo custo. Então olha lá, está inerente a toda e qualquer organização e não só pública. Quanto à divisão do trabalho, se a gente tiver excesso de burocracia, a gente vai ter super especialização e hiperresponsabilidade. Se a gente tiver total falta de burocracia, falta de especialização, bagunça e confusão. Tem que estar no meio termo aí. A hierarquia, se a gente tiver muita burocracia, excesso de autoridade, autocracia e imposição. Se a gente não tiver falta de autoridade, a gente vai ter aquela liderança que a gente chama de laissez-faire, que é o chefe fuleiro, laissez-fuleiro, que ele não faz nada, ele não intervém. Regras e regulamentos. Se tiver muita, vai ter ordem e disciplina. Se tiver nada, vai ter liberdade excessiva, beirando a libertinagem. Se a gente tiver na formalização das comunicações, se a gente exagerar, vai ter excesso de papelório e formalismo. Se não tiver nada, vai ter ausência de documentos e informalidade, o que também não é bom. Quanto à impessoalidade, se a gente tiver muita impessoalidade, a gente só enfatiza os cargos e esquece totalmente das pessoas. E se não tiver nada de impessoalidade, a gente só dá ênfase às pessoas. Quanto ao critério de seleção e promoção do pessoal, se a gente for muito burocrático, a gente coloca muita exigência, fica difícil. E se a gente não tiver nada, vai ser clientelismo, apadrinhamento, ok? A eficiência reside no meio, não nos extremos, nem na rigidez
e nem na desordem. Então, tudo na vida é equilíbrio, ok? A única coisa que não tem que ter equilíbrio é a quantidade de estudo, que tem que ser muita, tu tem que estudar muito para passar. Mentira, mentira. Tem que ter um certo grau aí de equilíbrio, tá, gente? Estudar demais também não é bom. Eu nunca estudei, olha, desculpa, eu nunca passei por estudar demais. E vou até dizer, a única vez que eu não tive meu nome classificado num concurso foi o que eu estudei mais na minha vida, tá? Mas não vou falar disso porque eu não gosto de histórias tristes, ok? É isso, vamos seguir. Apreciação crítica da teoria da burocracia. Ela vai ter excesso de formalismos, né? Que é uma disfunção. Ela vai ser muito mecânica e vai limitar a sua análise à teoria da máquina, ok? Como um empreendimento perfeito que não sofre variação. Vai ter um conservantismo muito grande. A abordagem vai ser de sistema fechado. Agora presta atenção, isso foi retirado do livro do Chiavenato. Não é prescritiva normativa, mas descritiva explicativa. Eu quase furei a tela para você ver isso aqui. E tem críticas multivariadas à burocracia, como eu falei ao longo da explicação. E vai ter a posição da teoria da burocracia na teoria das organizações. Gente, a teoria da burocracia inaugura uma teoria das organizações. Ela passa a estudar as características da organização por uma visão sociológica e não mais determinando de modo prescritivo e normativo. A burocracia é extremamente importante para as organizações do século XX e não à toa é considerada um modelo ideal para todas as organizações do século XX. Falaremos oportunamente mais sobre burocracia em aulas sobre evolução da administração pública, porque por mais que a burocracia se adeque ao contexto de toda e qualquer organização, foi no setor público que encontrou terreno fértil para se proliferar e crescer, tá bom? A gente vai falar muito sobre isso na aula de evolução da administração pública e modelos de gestão, ok? Vamos lá, vamos fazer algumas questõezinhas, vem comigo. Questõezinhas aqui para a gente praticar. A ênfase nos pormenores estruturais. Sim, não é? A burocracia tem ênfase na estrutura. A orientação normativa e prescritiva. Gente, essa orientação é verdadeira? Normativa e prescritiva? Não, como a gente acabou de ver, é o quê? Descritiva e explicativa. E a busca de meios científicos para o trabalho rotineiro. Burocracia falou de meio científico? Também não, isso é teoria clássica, desculpa. É teoria da administração científica. São características da teoria burocracia. Ixi, corta esse aqui, julga os itens, tá? Então, a questão está errada. Errada. Por quê? Porque não é aí normativa e prescritiva e nem é científica. Tá errado por dois motivos, ok? Seguindo. Em consonância com o posicionamento de Max Weber, a teoria de administração clássica valoriza a burocracia e preza pela eficiência e pelo atendimento humanizado às demandas do cidadão. A gente não tem nada a ver uma coisa com outra coisa. Primeiro que a teoria clássica é outra abordagem totalmente diferente, né? E não está em consonância, não. São abordagens distintas. E não tem nada disso de eficiência e atendimento humanizado às demandas do cidadão. A gente até viu que a burocracia vai ter o quê? Uma despersonalização no relacionamento e não um atendimento humanizado. Mongol. Questão errada. A teoria da burocracia proposta por Max Weber, sustentada pelo tripé racionalidade, certo, impessoalidade, certo, profissionalismo, certo, até porque é um modelo que se baseia em cargos e não em pessoas, né? Tem como principais objetivos a eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos organizacionais. Errado, a burocracia de Max Weber nasceu visando a eficiência, assim como a teoria clássica e a administração científica. Essas necessidades só vão ser buscadas bem mais à frente em outras teorias administrativas. Errado, portanto, tá? A teoria clássica absorveu concepções da burocracia ao adotar uma abordagem indutiva, que visa atuar das partes para o todo. Tá tudo errado aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem vai dar parte para o todo é a administração científica e não a teoria clássica de administração. Tá tudo errado, ok? E são duas abordagens distintas. A eficiência dos processos produtivos, o combate ao desperdício, a administração como processos e a eficiência do modo burocrático de organização são ideias preconizadas pela escola neoclássica de administração. Gente, não é pela teoria burocrática, então claro que está errado. A gente nem entrou ainda na teoria neoclássica. A teoria estruturalista
voltada ao estudo das organizações formais, surgiu da necessidade de eliminar as distorções e limitações do modelo burocrático. Como eu falei para vocês, a gente tem a abordagem estruturalista, com teoria burocrática, e mais à frente, bem adiante, que a gente ainda vai estudar, a estruturalista. A estruturalista vem para corrigir as distorções e limitações do modelo burocrático. E uma das distorções do modelo burocrático era enfatizar somente a organização formal, esquecendo da organização informal, portanto. E isso é uma disfunção que a teoria estruturalista vai tentar corrigir. Portanto, ela vai aliar o aspecto formal ao aspecto informal da gestão. Portanto, esse item está errado. Opa, isso aqui está errado, tá? Esse gabarito está errado, juro para vocês. Isso está errado. É isso, gente. Fechamos, portanto, mais um bloco de conhecimentos. Tratamos dos primórdios da administração enquanto ciência. Falamos de 3 teorias nessas nossas aulas dinâmicas de conceitos aprofundados para você matar toda e qualquer questão. Espero ter dado respaldo para isso. Espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi muito bom estar com vocês. Beijinhos, bons estudos e até a nossa próxima aula com a nossa viagem pela administração. Tchau, tchau.